Hoje, podcast CDL+, nós vamos falar de um assunto que é super interessante. Vamos falar de construção civil, de mercado imobiliário, de tanta coisa legal. E quem vai estar aqui do meu lado hoje na bancada está aqui o meu vice-presidente, Ralf Pereira, está aqui do lado, o presidente da CDL Jovem, Arthur Sá está aqui, e o nosso convidado de hoje, Magno Bedin. Ele, além de conhecer muito desse assunto, eu digo até que ele é quase que digital influencer, porque eu praticamente ligo o celular, tá Magno Bedin lá, ou é falando de algum imóvel, contando alguma história. Magno, conta pra gente aí como é que é o mercado imobiliário, como é que está isso, como que o mercado está se movimentando em Campos. Vamos lá, muito obrigado, muito bom ter você aqui com a gente. Se apresenta, né, pra galera também aí. A gente fez um brainstorm aqui para te apresentar e você falou umas 8 coisas que você faz. Então, por favor, se apresente. sinta-se à vontade, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Costumo dizer isso em algumas postagens que eu faço. Mas vamos lá, prazer e honra, né? Estar participando aqui do podcast com vocês. Sou Magno Bedin, como você falou, profissional do mercado imobiliário há alguns anos, alguns longos 22 anos. 22 anos? 22 anos. Acho que quase a minha idade, já comecei já. Começou como? Você começou trabalhando para alguém? Isso aí. Trabalhei no mercado, comecei a parte de vendas, essa parte de gestão, de administração na Bracon, que era carro, automóvel, com Dedé. Dedé? É mesmo? Legal. O presidente da casa, ex-presidente da casa. Comecei a minha jornada profissional lá e depois fui logo para o mercado imobiliário. É diferente vender carro e vender casa? É um pouco diferente, um pouco diferente. Valores são altos, né? Os valores, ainda mais eu tenho um direcionamento mais focado para o alto padrão, então eu tenho esse nicho já desde alguns 10 anos atrás já. Estou focado mais no mercado de alto padrão aqui em Campos e região. Você começou mexendo com o mercado de valor agregado, né? Carro, para depois mexer com casa, né? Com imóvel, não só casa, né? Imóveis, apartamento, prédio. Terrenos. Exatamente, terrenos. A pessoa que começa a trabalhar com esses valores, ela já começa a se habituar a falar esses valores, né? Eu digo que é diferente de uma pessoa que começa a trabalhar com o mercado popular. Por exemplo, assim, ela vai vender roupa de R$10, de R$15. Na mesma hora que ela vai falar um valor de um carro, 150, 200, você fala naturalmente e negocia aquilo naturalmente, né? Que eu acho que é totalmente diferente o diálogo, não é isso? Sim, tudo é proporcional. Eu costumo falar, quando tem entrevista lá com novos corretores lá no meu escritório, que tudo é proporcional ao ganho e o que você vende, né? Você vende uma caneta, Bic, não menosprezando, mas a comissão é proporcional à caneta. Se é uma blusa, é proporcional à blusa. Se é um imóvel, se é uma fazenda, se é um avião. Então, eu acho que cada um tem que se colocar no que está se vendendo. Isso, desde novo... E você não acha que hoje o mundo digital facilitou bastante? Por exemplo, o cliente que vai comprar um carro, ou uma casa, ou um apartamento, ele já consultou e ele já tem uma noção mais ou menos de que valor que vai encontrar. Ele já sabe que um apartamento vai estar girando de 500 a 700 mil, ou de 1 milhão a 2 milhões. Então, ele já tem uma noção. Isso já até ajuda bastante hoje o mercado, né? Sim. Facilita bastante para vocês isso, né? Sim, hoje o mercado está muito dinâmico com a internet, né? Já há alguns longos anos. O acesso, né? Facilidade de O acesso. acesso. Então, o mercado, volto a dizer, muitos clientes têm mais conhecimento que muitos corretores. Porque Verdade. o mercado está dinâmico, a pesquisa está aí para todo mundo ver. Nosso pai Google, né? Está tudo aí. E, então, essa questão de diferenciais do imóvel, localização, então, isso é uma coisa muito pessoal ou de mercado. Então, a gente tem que estar muito ligado no momento, saber, para poder conduzir o cliente na melhor escolha. Mas só para você entender, o nosso papo vai rolar muito dinâmico. Então, inclusive nesse dinamismo, eu queria agradecer ao nosso parceiro, Sicredi, que facilita e faz com que isso aqui aconteça, né? Então, muito Inclusive, obrigado. está muito presente nas operações imobiliárias, né? Exatamente. O financiamento é totalmente normal. São linhas de crédito, né? Que eles têm a ofertar aí. Então, procura o pessoal. pessoal. Já o Sicredi para a gente fazer uma parceria. Pode chamar para fazer os financiamentos imobiliários da Prêmio Bedin. Eles vão estar abrindo uma loja muito boa lá na Pilinca, em breve lá na Pertinho do meu Pilinca. escritório. Pertinho do seu escritório, praticamente vizinho ali. Então, quem sabe não está rolando uma dobradinha aí. Com certeza. Estamos aqui Ciro, com a parceria. nossa comissão, por favor, né? Porque Proporcional, como ele ensinou, né? Negócios e negócios. Agradecer também a CDL Mãe, né? A nossa CDL Campos, que proporciona a gente essa estrutura, está aqui gravando e recebendo personalidades do empreendedorismo da nossa cidade, que é o nosso foco. Então, além de ser a Câmara de Dirigentes Logísticos, com todas as nossas ações que a gente já tem aí durante 60 anos que estamos completando agora em 2023, a gente também fornece certificado digital, a gente faz a venda de certificado digital.
venda de consultas também na SPC, além de toda a estrutura que essa casa tem, salão de festa, sala de reunião, auditório. Então, tudo disponível, não só aos nossos associados, mas a quem interessar. Ia cortando um pouquinho, que se deixar, ele engrena. Você começou a falar de como você começou lá atrás. Bracon, aí como você entra nesse ramo imobiliário, até você abrir a sua própria empresa. Então, mais uma vez, nosso amigo Edivar aqui está muito bem representado hoje a CDL como presidência, e vocês aí estão fazendo um belíssimo trabalho na CDL Jovem. Vamos lá. Eu tenho uma trajetória profissional um pouco longa, que eu comecei cedo. Eu falei aqui com o Edivar aqui agora sobre quando eu comecei com vendas diretamente na Bracon, mas eu tenho como diz, uma história um pouco mais antiga. Eu comecei novo, sempre gostei de empreendedorismo, que um dos temas daqui. Sim. E eu tenho, já da minha pessoa, tudo que eu costumo fazer, eu gosto de estar na frente, eu gosto de participar e começo a me envolver, logo for ver, eu estou lá na frente da bancada. Como o Maurício, nosso amigo aqui, meu amigo Maurício Vasconcelos falou, eu lá atrás, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a fazer capoeira, só para você ter ideia, quando começou meu empreendedorismo. Quando eu comecei, eu já estava muito amigo, quase irmão já do professor do mestre, que é meu amigo Juninho. A gente inventou com 17 anos de abrir uma loja de capoeira. Foi meu primeiro negócio, uma loja de capoeira no centro da cidade. Legal. Nem lembro disso não, mas isso aí. História legal. Pensar em negócio, eu pensava em negócio. Como negócio. Então eu fazia um esporte que eu gostava, mas eu vi uma oportunidade de negócio novo. Tá? Aí logo depois eu entrei na Bracon e tocava os dois negócios. Trabalhava na Bracon e fazia a loja. Chega na hora de ter imobiliária. Como você montou? Quando você montou a imobiliária sua? Quando você montou a Magno do Beijinho? Da Bracon fui para o mercado imobiliário, trabalhei na Terreplan, uma pioneira do mercado aí, Mário Antônio, um amigo de sucesso da região. Então, praticamente é o professor de vários corretores hoje no mercado. Eu sou um deles, comecei lá atrás com ele. Trabalhei com ele alguns anos, depois saí para trabalhar em uma outra empresa, fui gerenciar. Minha irmã, que hoje foi, na verdade, foi a que impulsionou a gente para o mercado imobiliário. Minha irmã, que começou, foi delegada do CRES. Então, legal. Ela é mais velha que eu, 2 anos. Iniciou praticamente hoje a família. Meu pai é do mercado imobiliário. Minha irmã, hoje, junto de uma construtora, e eu tenho uma imobiliária e uma construtora. Mas lá atrás, quando começou, voltando à sua pergunta, eu fiz o curso novo, minha irmã é delegada do CRES, tem onde fazia os cursos, que é o TTI, que é o Técnico de Transações Imobiliárias, que eu comecei minha carreira, que eu comecei a trabalhar na imobiliária da Terreplan. Fiquei alguns anos lá, passei a abrir, depois eu trabalhei numa outra empresa gerenciando, e depois abri a Prêmio. Na verdade, a Prêmio foi em 2007, que era a Prêmio Empreendimentos. Eu já quis abrir uma imobiliária diferente, que tinha um viés de imobiliária comercial e arquitetura, que é a parte de construção, para engajar. Eu tinha um sócio na época. Ficou algum longo tempo a gente trabalhando na Prêmio Empreendimentos e logo depois a gente migrou, eu com carreira solo, para a Prêmio Bedim, que hoje é uma imobiliária e uma construtora de alto padrão para casas em condomínios fechados. Nesse primeiro momento você vendia o imóvel e também fazia a obra também, se a pessoa quisesse, ou construía também? Sim. Era isso? Isso. A gente comercializava imóvel. Na época, assim, quando eu estava no mercado... Era um diferencial para a época. Isso. Eu acho que não me lembro de ninguém que está oferecendo esse tipo de serviço. Uma das propostas de diferenciais de mercado da Prêmio Empreendimentos da época era justamente ter um atendimento personalizado, que o mercado estava muito aquecido, a gente tinha muitos lançamentos imobiliários na região, lançamentos que eu falo de prédios, de construtora a nível nacionais, chegando Cirela na época, vários. E eu quis dar um atendimento diferente, personalizado e agregar com construção, que aí também começou a ver condomínio. A gente participou dentro do projeto, até da execução e do lançamento com exclusividade, na época do Paternon, do Atenas, do Royal Boulevard, do Privilégio. Que eram condomínios já São condomínios já direcionados para o que já nasceram com esse viés de alto padrão, né? Com uma régua mais alta, né? Ele já uma seleção de clientes mais alta para um padrão melhor de moradia, de qualidade, de proporcionar essa qualidade melhor para o cliente. E qual foi o momento ali que você entendeu que existia esse público em Campos e que não só que existia esse público em Campos, que era algo que poderia ser duradouro, como tem se mostrado aí você falou que abre a Magno em 2007, a Prêmio em 2007,
já com esse viés. Isso. Foi ali nesse momento que você entendeu que quando você se desliga ali da Terreplan, que atende a uma gama muito maior até de clientes, mas de todos os níveis. E qual foi o momento que você entendeu que virou essa chavinha? Que esse era um mercado que valia a pena você trabalhar e investir? Então, só voltando antes, quando eu saí da Terreplan, eu fui para uma outra empresa, que é a Meta Imóveis, que aí eu estava junto na gerência, junto com a parte de vendas e minha irmã na parte administrativa. Dentro eu senti que era o meu espaço, o meu momento de montar uma coisa com o meu perfil, que eu estava vendo e enxergando, que precisaria de um atendimento mais personalizado, uma coisa que um imobiliário que oferecesse algo mais, não só vendas e consultoria imobiliária. E a gente, então, criou também essa parte de construção e arquitetura para fazer um atendimento personalizado, tanto na venda como na construção. Hoje a gente trabalha bem com a administração de casas de alto padrão e vendas, no modo geral. Locação você não gosta muito de trabalhar? Trabalhamos também. Hoje, tudo que é do mercado imobiliário, a gente Tudo tem um você setor, um setor lá na Prêmio hoje que... Porque tinha uma coisa assim, quem vendia não gostava de fazer locação, tinha umas separações há um tempo atrás. Mas né? a gente percebemos também que o seguinte, a gente vende, tem muitos clientes investidores que compram para aluguel, que compram... Sim. E esse cliente ficava carente, que ele tinha uma credibilidade com a gente, tinha um relacionamento com a gente, mas quando chegava para o aluguel, ele tinha que passar para outra pessoa. E talvez ele não tinha essa mesma ligação. E não queria ter a dor de cabeça dele mesmo administrar. E não queria ter essa dor de cabeça de administrar e também de, talvez, não se relacionar com outra pessoa. Sim. Mas que já tinha, A confiança, teoricamente, um relacionamento positivo e credibilidade de sucesso com alguém. Então, a gente achou necessário também administrar. A gente administra alguns grandes aluguéis, inclusive o Mauricinho está aí também, um dos nossos clientes. Mas você notou o mercado imobiliário passar por uma bolha, principalmente da pandemia para cá? A gente notou que o mercado imobiliário ele trabalhava com alguns valores, algumas valorizações de imóvel que tinha, principalmente pilinca e tudo. E aí, de repente, da pandemia para cá, parece que... Isso vem, acho que tem, eu acho que esse assunto é um assunto bem complexo. Lá atrás, é um assunto bem complexo, acho que vale a gente... eu joguei para a pandemia para trazer um pouco mais para perto, mas realmente vem antes. Mas eu acho que hoje a gente sofre muito isso. Eu não sei se Magno pode talvez dar mais um... ele pode dar uma fazer aula, um gráfico, dar uma aula para a gente disso aí. Da história imobiliária de Campos aí. 2011, eu acho que foi o boom imobiliário, 2012. Eu acho assim, o mercado imobiliário, assim, para vendas, estava para qualquer um. Nacional ou local, você disse? Nacional. 2011, 2012, o que se lançava vendia. Então, isso tem um dado positivo e tem um dado negativo, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Então, estava muito positivo o que lançava pessoas, consultores, talvez não estavam preparados, lançava e vendia. Então, criou uma falsa ilusão. Quando chegou em 2000... além da falsa ilusão, criou um método, né? Que todo construtor começava a vender antes de ter. Isso aí. Para poder capitalizar e a partir daí construir, né? Então... E a famosa credibilidade, estrutura, para você saber de quem está comprando, isso se perdeu um pouco pelo volume de vendas. Não estava se dando conta. Isso estou falando para construir quanto para vender. Não na parte de construtora, como na parte imobiliária. Então, isso tornou o mercado um pouco poluído, mas quando veio a crise, então eu vejo como lado positivo, porque os profissionais do mercado saudáveis continuou no mercado, porque não só naquele oba-oba. Então, a partir de 2018, começou a seta descer um pouco e começou a ter uma crise diretamente no mercado imobiliário, não só Campos, regional. Regional, né? Hoje em dia, para Campos... Como que faz com o cliente? Aí o cara comprou um imóvel 200 mil. Nessa queda foi para, sei lá, 150. Vou dar um exemplo bem baixo até. Vou botar, teve disparates bem maiores. Teve disparates, assim, porque, Edivar, assim, eu queria deixar concluído bem, é o seguinte, teve também muita disparidade para cima. Sim. Porque acho que o mercado só é questionado quando a disparidade é para baixo. De cima para baixo. Volto a dizer, lá atrás tinha disparidade assim, você comprava hoje um imóvel por 200 mil, antes de entregar ele estava valendo 400. O construtor talvez tinha seus 30%, o construtor tinha seus 30% de lucro, e quem comprava lá e estava pagando ainda 40%, 50% direto para a construtora, ganhava 100. Já dava com 100%, 200%, já teve caso. Então, assim, mas era o mercado do momento e isso alimentava a roda, E você né? sabe, tem algum... Você falou que isso foi nacional, mas acho que teve muita força aqui na nossa região, sim. Alguma coisa que fez com que isso acontecesse dessa forma lá em 2011? Não sei se na época vocês chegaram a ter um estudo disso. Ou cenário macroeconômico, assim, o que fez esse boom na época? Até porque esse boom um dia pode voltar.
daqui a alguns anos, né? Enfim, É, o que você acha na época? Estou dando um exemplo de 2011, mas acho que 2009, 2010 já foi uma crescente, não foi do nada. Foi a liberação do crédito, será? Que... O crédito ficou bem mais facilitado. A gente tinha também, se eu não me engano, não vou recordar aqui, mas o Brasil em si estava com uma economia muito boa, estava com muita perspectiva de crescimento. A gente estava com anúncio de Olimpíadas, estava com anúncio de Copa do Mundo. Sim. Então, o Brasil entrou no radar a nível mundial. E com isso, todo mundo acompanha o barco. Entendi. O mercado imobiliário é um percussor e é um alavancador de negócio. Eu acho assim, o mercado imobiliário estando bem, toda a parte de imóveis, tudo vai junto, né? de todo o comércio em geral, ele é uma cadeia toda que eu acho que participa muito bem no mercado imobiliário. Assim, então, voltando onde eu estava querendo falar, sobre o que talvez criou uma ideia de valorização muito grande e depois um declínio também razoável. Por um momento ficou difícil essa parte de construção civil mais para prédio, aonde veio a parte assim, de qualidade de vida, que a pandemia impulsionou muito. A pandemia impulsionou muito a qualidade de vida, que são as casas de condomínio fechado e loteamento. Exemplo, Cidade Jardim foi um bairro planejado, o primeiro bairro planejado em Campos, excelente, um produto maravilhoso da construtora Macter, lançou em 2018, hoje tem 2.000 lotes vendidos. Mas o que eu acho que a referência foi 2018 era um momento de crise, o empreendimento foi vendido em 24 horas. Mas, em compensação, você tinha um empreendimento com um prédio, ele não vendia. Hoje, o mercado para campos, exclusivamente para prédio, está muito difícil. Para prédio, lançamento de prédio. Hoje o mercado de campos está De melhor campo. para terreno. Mas é uma casa, coisa condomínio. local, porque Rio está bombando, prédio. Guarapari, metro quadrado, R$10.000. Eu passei lá, o início do ano lá, vendendo muito. Muito participei de prédio alguns subindo negócios lá. Muito prédio subindo Não, lá. Vitória, Rio Grande do Sul, Balneário, eu estou acompanhando o mercado, já participei de alguns empreendimentos fora, para construção civil de prédio, que a gente fala, né, de alto padrão, médio alto padrão, bombando. Campos, assim, eu posso dizer que tem um viés grande de venda, hoje ainda é condomínio fechado e casa. E você acha que isso é porque a gente ainda tem bastante oferta desses condomínios e Apartamento. E apartamento não está sendo mais lançado como era nessa febre do passado? Porque, por exemplo, hoje você vê realmente o que você falou, mais um condomínio, daqui a pouco vai ter mais outro condomínio, a gente tem uma área territorial para se lançar muito condomínio ainda. Diferente de, como você falou, por exemplo, Guarapari, que hoje você não encontra, mas pelo menos ali no centro, nas praias, Nas não pedras, tem tantos E acaba valorizando o metro quadrado da região. Então, só tem para onde crescer para cima. São municípios, são cidades que só tem para onde crescer para cima. Sim, sim. Então, de repente, será que não é isso também, que Campos tem mais área para crescer condomínio e loteamentos do que prédio? E outra coisa também, complementando a sua pergunta, é a questão da quantidade de apartamentos hoje em Campos, taxa de ocupação, né? Ou seja, apartamentos vazios para serem alugados. Acho que isso ainda tem um gap para poder preencher mais. Quanto mais apartamento alugado, mais vai ter gente, o preço vai subindo, enfim, menor oferta, né, porque vai ter muito alugado. Hoje a gente tem oferta. Como é que está essa questão também? Acho que isso afeta no preço também do... Então, mas uma informação bem positiva dentro do que você está falando é o seguinte: o mercado imobiliário para apartamento de aluguel está muito bom. Para locação. Para locação está muito bom. Tem muito a ver com o Porto do Açu, que é um percussor de aluguel hoje, tanto médio popular, porque ele tem nicho ali para todos os segmentos. Mas do engenheiro que é casa, né? O engenheiro que é casa. E casa em condomínio hoje tem um valor agregado bom, é de 7 a 10 mil reais. Mas essa leitura de casa e apartamento, eu acho que isso é uma leitura, acho que nacional. Da pandemia para cá, a valorização da casa, do imóvel em um condomínio, qualidade de vida, isso cresceu muito. Você pega São Paulo, ainda aquele Alphaville, ainda que é um bairro mais afastado, tem qualidade, os próprios prédios oferecem mais conforto, todos eles estão sendo mais lazer, estão sendo valorizados. Como aqui na nossa cidade, como tem uma extensão muito grande, a casa tem sido valorizada. Mas os apartamentos em Campos tiveram um valor muito bom, né? Tiveram um pico muito alto de venda, né? Um pico muito alto de venda, volto a dizer. Nessa época, o pico de valor de venda era muito bom, o que a gente considera falar o metro quadrado do apartamento. Então, por que hoje... Que é quanto hoje em Campos? Então, hoje, um metro quadrado hoje tem muita oferta para venda de apartamento. Você encontra apartamento vendendo a 6 mil reais. E uma construtora para lançar um prédio... 6 mil reais o metro quadrado, gente. 6, 7, não, mas esse preço não se pratica para construir.
hoje, Do zero. não consegue, mas você ainda acha produto para vender com 6, 7 mil reais o metro quadrado. E para lançar tem que ser por volta de 8, 9. É o custo que a gente tem algumas reuniões com construtoras, tá, para lançar um empreendimento no Tamandaré, que deve girar nessa faixa de 8 a 9 mil o metro quadrado. Então, Um mesmo apartamento desse em Vitória seria 10 mil? 10, 12 mil, de 12 repente, mil se metros for numa quadrados. região, Praia do Canto, como comparasse com o Parque Tamandaré nosso. E hoje, e condomínio, loteamento, condomínio, mesmo, vamos dizer assim, no mesmo padrão desse apartamento, giraria em qual valor? Então, mas aí é uma conta diferente, né? Porque a conta do condomínio, você faz primeiro do terreno ou da casa. Porque da casa, porque tem casas nesses condomínios que tem hoje aí de todo padrão. Tem Só casa... para você entender onde eu quero chegar. Acho que os últimos 3 lançamentos que a gente teve em Campos de edifício foram edifícios um pouco mais populares. Seria ali o Ipanema, o Varandas, um viés mais comercial também, né? Que é o produto para investidor, produto para locação, que é apartamentos menores, né? Não são populares, então, né? Eu penso Mas assim, o popular prejudica você, seu mercado? Não. Eu acho que O MRV não te prejudica? Não. O cara É que outro quer cliente. investir. Hein? É outro cliente. É outro foco, outro público. Eu acho que tem um mercado muito grande também e precisa muito. Tanto a MRV quanto a Realiza. Então, não avançar, porque eu cortei aqui. O que eu o paralelo que eu fiz mais ou menos. A gente teve esses lançamentos, né, mais comerciais, como você mesmo falou. Então, o cara que hoje pode despender de 8, 9, 10 mil reais no metro quadrado, será que de apartamento, será que até nesse período pós-pandemia ele já não colocaria 11, 12 para ter uma casa com mais lazer, com mais conforto? Por isso que a minha pergunta de quanto estaria um metro quadrado de condomínio. Então, essa é a conta. Não, aí você chegou onde eu estava querendo falar, justamente. Então, por que vem essa demanda para condomínio? Hoje, um condomínio, a média aí de metro quadrado do terreno é por volta de R$ 700 reais, por metro quadrado do condomínio. Mas como é do apartamento, a gente falou aqui, para lançar hoje tem que ser uns 9 mil, para viabilizar economicamente, ser uma coisa sustentável, tem que ser por volta de 9. Se tiver alguma coisa muito abaixo disso, tem que ficar preocupado, porque não se paga. Mas tem muito imóveis avulsos, que é imóvel já vendendo a 6 mil, pra você ter ideia. Sim. Então, onde está o desequilíbrio em apartamento. Já o metro quadrado de casa é a partir de R$ 5 mil reais o metro quadrado, 5, 6, 7 metro quadrado. Casas geralmente são maiores, né? Então tem um valor. E a qualidade de vida veio muito com a pandemia. Todo mundo começou a valorizar o momento com a família. Mesmo em condomínio, essa casa de 5, 6 mil metros quadrados, pode ser condomínio ou face de rua, o preço... Não, condomínio. Condomínio. Face de rua é mais barato ainda. É mais barato porque, além do condomínio, tem um quesito que é muito importante, que é a questão de segurança. Né? Então, o público médio, alto padrão, está muito focado, além de qualidade de vida, mas focado muito também na segurança. Isso já vem de um apelo das capitais e vai chegando aqui para a gente. Mas eu quero entrar numa visão de Magno, que eu acho que interessa muito a gente aqui. A gente pensa muito na revitalização, revitalizar o centro de Campos, a gente pensa muito em trazer moradia para o centro de Campos. E aí a gente discute muito com as secretarias, com a mudança do Código de Obras, de dobrar o pé direito. Hoje pode só até tantos metros, a gente quer chegar a 30 metros, vão dar 9 a 10 andares, talvez, para o centro. Você acha que seria viável acontecer isso em Campos? Seria interessante para as construtoras começar a construir para estudante, para um estudante que ele não quer um MRV, mas ele quer um apartamento com uma certa qualidade, de ter um espaço legal, porque ele vai estar no centro, ele vai estar com uma distância próxima dos bairros. Você acha viável esse tipo de investimento para o construtor? Eu queria a sua posição disso aí. E lembrando que essa visão é uma tendência, né? A gente já tem no Rio de Janeiro. Eu ia falar. Que abriu venda e foi um sucesso. Já vai querer saber também se essa conta fecha, né? Se essa conta fecha. Para o construtor, né? Onde eu ia falar, assim, eu acho muito importante, eu acho necessário e estou aqui, participei de algumas conversas sobre esse tema, estou aqui com o meu total apoio para isso acontecer. Eu acho que o centro precisa de uma revitalização, principalmente, eu acho que começa do mercado imobiliário, já falei, porque é uma cadeia que o mercado imobiliário é um percussor. Então, o centro ali, com Cais da Lapa, eu acho que a gente precisa explorar muito bem o turismo naquela região, porque em todo lugar do Brasil, do mundo, se não me engano, lugar, a nossa vista mais bonita é o Beira-Rio. É o lugar mais valorizado. Em Campos é um pouco diferente. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma aqui regional. Eu acho que é um ponto a ser explorado, aquele cais ali, que eu acho belíssimo, por sinal. Sobre essa questão do mercado imobiliário no centro, eu acho que deve acontecer. Eu acho que tem atributos para fazer, para valorizar, para puxar o construtor para lá.
que eu acho que já está sendo feito um estudo. De criar um incentivo para ele também. Incentivo, volto a dizer, como o Arthur falou aqui, a gente pode dar exemplo do Rio de Janeiro. É uma tendência, né? É, uma no Rio. tendência. O Porto Maravilha ali, né? É, A gente você vê que a Cury fazer lançou dentro prédio. Sim, A Cury lançou prédio de 1, 2, 3, 4 quartos. Tem de até. Pode escolher com vaga na garagem, sem vaga na garagem. Com opção, né? Com várias opções, Não, entendeu? e tem Que outras opções que a gente. E outros incentivos, tem até como fazer aqui e trazer para cá. Por exemplo, salvo engano, gente, pelo amor de Deus, dá o Google aí e me corrige. A W Torre, ela pegou um prédio que era de escritório. Sim. Está acontecendo Só para transformar ela para residencial. Então a gente tem hoje hotéis em campos que estão desativados e que pode chegar a um acordo ali com algum construtor e reativar como esse trabalho existe muito em Recife. Vou dar um exemplo, assim, que é até muito legal para as construtoras que estão feito lá em Recife. O prédio é tombado, o que for. Aí, o proprietário não tem interesse. Então ele fica ali um ano, não quer, ele aí é posto para o mercado imobiliário. Aí alguém vai pegar, vai pagar o valor de mercado, o que for, com o proprietário, e vai pegar aquele prédio no compromisso de explorar aquilo para comercial. Aí tem o Hotel Hilton lá no centro de Recife, tem o Rooftop, uma série de coisas que se você chega lá agora naquele centro histórico de Recife, é uma maravilha que você pega os prédios históricos que o mercado imobiliário achou interessante. Essa oportunidade foi dada a eles. Edivar, Eu acho que tem coisas ótimas para a gente fazer aí, sim, né? Ó, tem um case de sucesso, assim, agora, bem recente, que é o Hotel Glória do Rio. Sim. O Hotel Glória do Rio fez uma revitalização para... O escritório que fez, o escritório meu amigo. Eu tenho muita vontade de trazer eles aqui para dar palestra para vocês. Então, estamos aí. Principalmente, ele virou um residencial, o Uhum. Hotel Glória, de altíssimo padrão. Quer dizer, o Hotel Glória, que tem aquela tradição do Rio de Janeiro, do Referência, né? centro, uma referência ali centro, meio aquela região ali, migrando já. que estava migrando, que estava fechado, Sim. Uhum. virou um sucesso, altíssimo padrão. E, como eu falei anteriormente, a gente pode pegar esse case de sucesso, que é o Porto Maravilha, que se você colocar dentro das devidas proporções, Sim. tinha perimetral, que tirou, aquele centro tinha um ambiente meio não muito bonito, Hostil. à noite e tal, e que está revitalizando, fizeram Sim. a parte também, parte cultural, a parte que é a parte do museu do amanhã, de entretenimento. Sim, roda gigante. De roda todo gigante, que criou um entretenimento, criou um algo mais para aquele centro. Olha como foi tudo um conjunto. Tem o transporte, tem o VLT, né? O VLT é aquele VLT que liga tudo ali, a rodoviária, aquilo tudo ali, chega até o aeroporto. Já começou agora algumas interferências de turística, como uma roda gigante, O Museu da Manhã. o Museu da Manhã, o Aquário, aquela tudinho. E aí agora vem com a construção civil. Mas isso É foi tudo um tudo- conjunto, eu deveria que é um trabalho conjunto. Tem o escritório que fez o Glória, foi o Cité Arquitetura, um escritório amigo meu, eu tenho até vontade que você tem uma ligação muito forte com a SE, nossos amigos lá, né? Constroem prédios maravilhosos aqui da SE, e eles hoje em dia, apegados hoje em dia, porque para o cliente que você vende até o seu imóvel, ele não quer mais só um apartamento, ele não quer só mais aquele espaço gourmet. Dizer assim, hoje o imóvel tem que ter um espaço gourmet bom no meu prédio, tem que ter uma piscina boa. Não, tem que ter coisas a mais, tem plus a mais Tem que hoje em ter plus dia. a mais. Plus a mais. Plus a mais. E hoje esse escritório ele desenvolve esse plus a mais. Eu não saberia dizer aqui, que eu até gostaria de trazer até para poder os nossos amigos consultores entenderem que tem que se desenvolver isso aí assim. É o famoso pensar fora da caixinha, Pensar né? fora da caixinha, até isso porque o cara que vai comprar aquilo ali, ele também quer uma qualidade melhor de vida, né? Sim, sim. Na verdade, a estrutura toda ao redor conta muito. É. O centro, né, como você questionou aí, ele foi todo teve feito um planejamento anterior. Tudo que foi feito, aquele Museu da Manhã, aquilo tudo, é para depois alcançar ao mercado imobiliário. Sim. Porque não tem como a gente Fazer pensar assim, vamos pegar aqui e vamos dar uma facilidade, um incentivo. pros Preparar o terreno construtores, primeiro, né? Mas você tem que criar maneiras das pessoas interessar para economicamente ser viável. Eu acho que o centro tem tudo a ver, e com o centro vai pegando toda a região. Você vê o Jardim João Benedito, é uma região maravilhosa, um parque no meio da cidade, que hoje não tem um mercado muito bom, mas é uma região maravilhosa, com um centro com valorizado. Revitalizado. Como você mesmo falou, uma coisa puxa a outra. A partir do momento que você tem um edifício residencial ali, o empreendedor já vai botar uma padaria, aí a padaria já vai ter um restaurante, aí a própria polícia militar, já sabendo que ele tem um movimento pós-horário, já vai circular e vai aumentar a segurança daquele local, e a roda começa a girar. começa Mas a funcionar. aí eu volto a insistir que nós da iniciativa privada,
da iniciativa privada, temos que insistir e a gente dá o primeiro passo, entendeu? A gente tem que começar, se a gente começar a enxergar que o centro é uma grande oportunidade, não ficar parado aqui esperando prefeitura, poder público fazer, melhorar o Avan, melhorar... Quando a gente faz o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, isso vem a reboque. Vai ter que acontecer. Verdade. Isso vai ter que acontecer. Hoje a CDL, né, assim, e as outras instituições também, a SICA, a JOP, elas estão com certeza de braços abertos para receber um investidor hoje, seja dentro de fora, para poder ajudar essa interlocução também, né, porque às vezes acho que o que você falou hoje naquele podcast, eu acho que a CDL ela quer ser um braço e ajudar o desenvolvimento, né? Então estar junto nesse momento para se o cara quer investir na área X, nada impede a gente tentar construir, né, com as entidades juntas uma possibilidade de melhorar também os arredores juntos, né? É como se o Magno entende da construção civil e aí fala assim, olha, não, o que está complicando no centro é eu falo código de obra, mas plano diretor tá me limitando, tá me travando aqui, eu preciso de ampliação. Aí a gente vai entrar para lá e eu vou brigar, como eu já briguei. Sim. A gente vamos dobrar. Então hoje lá tá 13 metros, vamos chegar para 30. Que aí sim, aí fica interessante para a construtora fazer um prédio com 30 metros de altura. Que aí, sim. O que Ralf quis dizer é que a gente, enquanto entidade, e usar somos interlocutores. Usar dessa ferramenta, dessa podcast para ouvir de um cara que tem uma relevância no mercado de construção e falar, eu compro essa ideia. O mercado, o investidor, compra a ideia da revitalização do centro, compra a ideia de investir. E aí a gente chegar, bater na porta lá do seu prefeito e da Câmara e falar, o povo quer investir, mas você também precisa fazer a parte de vocês. Somos interlocutores. Sabe mais ou menos uma historinha lá de Miguel Pereira? O cara pegou o centro, vamos dizer, que é uma cidade muito pequena, era 100 km do Rio de Janeiro, ele pegou as fachadas todinhas, tratou com um arquiteto, ele tinha Gramado como referência. Contratou uns arquitetos de Gramado sobre essa história, né? Ele mandou refazer as fachadas todinho, todos os prédios, quando você pegasse o calçadão de Campos. Olha aqui, Magno, sua fachada, para ficar bonita, é isso aqui. Se você for fazer, se comprometer a fazer essa fachada, você tem 10 anos de gestão de IPTU. Aí você botou no conto, porque você é empresário, não, peraí, 10 anos de gestão de IPTU, vale a pena fazer essa fachada. Além de modernizar. E aí você fica atualizado, aí o centro virou um ponto turístico, todo mundo começou a querer passar pelo centro, valorizou o seu imóvel, foi bom para todo mundo. Mas a iniciativa realmente veio até do poder público, teve essa iniciativa. Mas eu quero dizer que nós, da iniciativa privada, temos que começar a dar não ficar esperando, de braço cruzado. Não ficar esperando, entendeu? Eu tive um dia desse um cara que conhece muito de turismo, e ele chegou, olhou a Orla de Farol, achou um esporro a Orla de Farol. Ele falou, mas é retilínea demais, é grande pra caramba. Não dá tesão essa Orla do Farol, não. Ele falou, se eu fosse montar... se eu fosse montar aqui, eu montaria um resort, acho que é interessante, mas eu construiria umas pedras dentro da água. Mas isso é a cabeça de um empreendedor, de um cara visionário, entendeu? Né? Quem já ficou lá no Clube Med, que é lá de Trancoso, que não é em Trancoso, é lá no meio do caminho. Naquele caminho de terra, já ficou lá, eu já fiquei... Um caminho de terra horrível, para chegar no quadrado, meu Deus, para que eu vim para esse lugar? Chega lá e fala, gente, isso aqui... não é? Mas tem umas pedras, tem umas coisas interessantes. Que é o poder também. Mas é o visionário do empreendedor. Eu acho que o empreendedor nosso, ele tá tacanho, ele tem que acreditar, entendeu? Eu fico feliz de ver você, de realmente apostar nesse mercado imobiliário nosso, e realmente você tem que dar uma incitada nas construtoras para elas melhorarem. Vamos procurar até trazer gente de fora que está construindo coisa boa lá fora, para trazer e dar exemplo para a gente aqui, né? Então, Edivar, eu acho assim, esse tema é muito importante e eu apoio, gênero, número e grau. O centro tem que ser revitalizado, tem que ser explorado melhor, porque como você vai numa cidade, a primeira coisa que você fala, onde é o centro? Então o campus precisa ser revitalizado. Eu acho que a gente pode aproveitar até esse bate-papo e depois alavancar uma reunião com alguns grupos. Bacana. Tanto do mercado imobiliário ou do comércio em geral. Do poder público também. Do poder público, fazer uma reunião e cada um dar o seu ponto de vista, né? E como você falou, cada um ter uma iniciativa. Porque a gente ficar só dependendo do próximo, né? Agora, sim, eu acredito muito, e volto a dizer, acho que a gente alavancar alguma coisa turística para ali, porque eu acho que o turismo, que Campos é um pouco deficiente, a gente tem uma aula para ser explorada, alguma coisa, e o mercado imobiliário alinhado junto. Dá uma dica boa imobiliária para a gente aqui. Se eu tivesse que comprar um imóvel hoje em Campos, compraria em qual região?
Vou lá para a Baixada. Eu ia perguntar exatamente isso. Aproveitando. Essa dica vale ouro, hein? Vale ouro. Aproveitando- Aí você que está assistindo nosso podcast aí. Eu compro o quê? Compro na Baixada, compro no centro, compro na Bilinca. Diz aí onde, uma dica boa, fala assim, ó, hoje tem... Mas pra quê? isso, Pra ganhar dinheiro? Ou pra investir ou pra Não, para morar? investir, que vai comprar e vai valorizar. Primeiramente, eu acho que compradores, clientes, tem que procurar um corretor especializado, com credibilidade. Estamos com de aqui sendo pre- entrevistado que vai dar dica boa aqui. De preferência, for um especialista da Prêmio Bedin. Escolhemos aqui o Magro Bedin, que sabe muito. Por isso que eu estou querendo ouvir de que Magro honra. Bedin uma grande dica aqui. Dá uma boa dica para a gente aqui. Fala assim, ó, hoje eu investiria, eu vou lá para Baixada porque vai ter a estrada que vai entrar ali do oitavo, do posto da PM, vai chegar até o posto Posso do Azul. dizer que Diga. hoje no mercado imobiliário tem grandes oportunidades para todo gosto. Então, todo bolso. Todo gosto, todo bolso. Eu posso dizer que a região de Campos para Gruçaí João da Barra é um grande oportunidade de negócio. Gruçaí, Campos João da Barra? Campos João da Barra é uma grande oportunidade de negócio. Vai ter grandes negócios por ali, vai ter grandes lançamentos por ali, com lançamento com preços e oportunidades imperdíveis no lançamento. Então vai ter algum Isso é loteamento. Não... loteamento. Eu estou falando como oportunidade de negócio, né? Volto a dizer, o mercado hoje de avulso também está muito positivo. O que é avulso? Fala pro leigo aí. Avulso para... Traduz para a gente o mercado de O avulso. mercado de avulso é o imóvel, o apartamento ou casa usado. Ah, sim. A construtora lançou, já é de... Exemplo, a Edivar comprou lá atrás da SCE, como você falou aqui, empreendimento. Então, foi bom, ele quer repassar. Então, tem muita oportunidade de repasse, de avulso, né? Não de lançamento. Entendi. Hoje, lançamento de prédio não tem Eu oportunidade. acho que tem boas dicas de avulso realmente na cidade. Muitas oportunidades. Volto a dizer, o preço do metro quadrado para construir está mais caro que o que está sendo ofertado. Então, ou seja, isso vai acabar. Sim. Então, é uma oportunidade, entendeu? Acredito ser sabendo exatamente o que você busca, se é para investimento, se é para moradia, se é para... Então, tem grandes oportunidades aí. Chega um negócio de um avulso tão bom que você fala assim, não, esse até eu vou comprar. Chega, Se eu pudesse, eu comprava eu muita comprava coisa. agora. Muita coisa. Tem coisas que são... Você fica doido, né? Não? Muita coisa. Tem oportunidades também, como até no mercado hoje, de terrenos em condomínio fechado, imperdíveis, né? Que hoje está muito interessante. Tem um empreendimento hoje aí, que é o Jardim de Atenas, que é do Gilmar. Sim. Em frente ali o Gilmar Royal Pereira. Boulevard, isso. Em frente ao Royal Boulevard, em frente ao Atenas, que ele está fazendo um parcelamento direto com ele em 70 vezes. Isso é uma oportunidade. Você consegue comprar um terreno que vai ficar pronto agora no final do ano, pagando 70 direto com ele. Você não entra em banco, você não tem... Ou seja, não que o banco seja um mau negócio, Sim. mas é uma burocracia a mais. A construtora não Quanto tem... são um terreno desse, só para ter uma noção? 350 mil, dividido em 70 vezes. Quantos metros, mais ou menos? 480 metros quadrados. É um bom preço, é um bom preço. Um bom negócio. Porque pela região é muito valorizado. Sabendo que, acho que vocês sabem, mas tem uma informação de primeira mão aqui, eu acredito que quando for já isso não aconteceu, então acho que eu posso falar. Porque o asfalto daquela pista dupla, atrás do shopping, na frente ali dos condomínios do Royal Boulevard, foi assinado um acordo com a prefeitura, uma empresa que foi feita, vai começar acho que segunda-feira agora. Então Tomara, ou que aí seja, precisa a mesmo. duplicação da BR já está em andamento. Já ensaiaram Certo. várias coisinhas ali, Mas né? agora é real. Agora é Tá assinado real? e eu participei lá como testemunha. Não tá bom, vamos Então, lá. posso Vamos fazer um garantir. churrasco no que a gente fizer esse Pode fazer. Não, Eu tô pode esperando. Editor, mais um corte aqui, por favor. Boa. A gente vai ter que viralizar já. Então, mais um corte aí, edição. Eu só queria esperar só um pouquinho, Não, que eu vamos acho deixar aqui, dando que vai, ok, a gente que vai vai ter ter liberado. aí, acredito que segunda-feira, a próxima segunda-feira, nós vamos ter um lançamento dessa obra ali, que é a iniciativa privada, um acordo da iniciativa privada, mas que vai ser de grande valia para aquela região. Não só para os moradores, que a gente fala dos condomínios, que aquela região ficou uma região muito nobre de condomínio. Sim. Aí tem por volta de 2.000 terrenos ali, entre Paternão, Atenas, Royal Boulevard, Dama, Nashville. É assim, mas os prestadores de serviço ali também. Então, quer dizer, a duplicação da BR-101, que é o trecho 1, Índio, até antigo Índio, né? Contorno Boulevard. Contorno até o Boulevard, já está sendo executado. E agora, começar a próxima semana, aquela pista dupla atrás do Royal Boulevard, que vai sair na roleta do shopping ali. E como é legal. iniciativa privada, provavelmente quando esse episódio for já está até terminado. Mas Mas dependendo do poder público, ia demorar mais um pouquinho. Não, acho que não. O poder público, hoje em dia, a gente está muito bem representado, está muito atuante. Eu sou suspeito de falar que eu tenho uma admiração muito grande com o nosso prefeito e eu acho que ele está fazendo um belíssimo trabalho. Então, agora, tem todas as dificuldades da burocracia do poder público. Mas... Dúvida está chegando aqui no ponto aqui, várias pessoas perguntando aqui o seguinte. Que isso? O negócio está evoluído, agora nós temos ponto, agora aqui as pessoas vão mandando perguntas.
É isso aí. Pessoas que compraram investimento, compraram terreno e... Não vou falar o nome do condomínio, o condomínio não foi cavalheiro, e não vai entregar o terreno. Pessoas que trataram casas para receber pronto e não vão receber essa casa. Compraram o prédio lá na Pilinca e não vão receber o... Qual a orientação que você, como corretor, dá nisso aí? Edivar, grande pergunta. É. Grande pergunta de extremamente importância para o mercado. E acontece, Sim. né? Que acontece, Muito. não. Acontece antes, durante e depois do que a gente está falando. Se a gente for enumerar, se todos eles estiverem assistindo a Rede aqui, a gente é sucesso de audiência. Eu vou falar uma opinião muito profissional, muito, não particular. Mas, assim, lembra quando eu falei atrás, no começo da entrevista, sobre o boom do mercado imobiliário, que no mercado acabou dando uma poluição, teve alguns aventureiros, tanto para a parte de vendas quanto para a parte de construção? Isso de prédio, no mercado de prédio, que a gente fala do vertical, estava muito forte naquele região 2011, de 2008 para cima até 2016. Então, teve muita poluição isso, muitas pessoas que se dizia, empresas, que se dizia consultores, mas não tinha ainda o know-how necessário para lançar o empreendimento desse período. Aconteceu agora também na pandemia, só que diferente, foi a questão de casas. Sim. Foi uma explosão de casas, eu participei como construção e como vendas, que lá na Prêmio a gente não só vende de parceiros, a gente constrói, então a gente não só também vende as nossas, a gente de diversos parceiros que a gente acredita e que a gente tem alguma referência para a gente somar. Graças a Deus, nenhuma dessas empresas que tiveram problema, a gente não participou das vendas. E foram muitas empresas, né? Hein? Foram muitas empresas. Foram algumas. Mas, assim, poderia ter participado, porque a gente não, Sim. como diz, a gente tem alguma preocupação, a gente adota alguns critérios para fazer uma parceria com a construtora. Mas ninguém está isento também de... Porque sim. a gente é responsável por comercializar. Estou falando na parte de comercializar. Sim. Mas a gente tem algumas diretrizes para levar como referência para o nosso escritório, para a nossa prateleira. A gente nunca vai oferecer um negócio se eu não acredito. Então, eu, particularmente, me envolvo em quase todas as operações lá da Prêmio. Então, eu meio que eu dou o carimbo que eu Dá chancela ali, você aposta eu ali. aposto porque eu faço uma pesquisa Mas e eu sei de onde. Então, quase que você aconteceu- garante a rentabilidade da pessoa daquilo ali. garantir a rentabilidade é tudo bem. complicado. Mas eu garanto um pouco da credibilidade da referência. Isso Eu acho aí. que a referência Eu queria falar isso, talvez. é muito importante. A referência, você saber onde você está pisando, Júnior, é muito importante, entendeu? Então, eu, com essa experiência que eu já tenho no mercado de grande tempo, então eu consigo avaliar, talvez diferente do cliente que está empolgado, o médico que é profissional na área de saúde, mas quer ter sua casa no condomínio, um exemplo, e talvez não tenha o mesmo conhecimento que eu. Mas eu consigo já avaliar tanto o custo, se aquilo é viável, porque a gente não tem que acreditar em ilusões. Ou está muito barato ou muito caro, o mercado tem uma linha. Tem a Então, régua. o que aconteceu isso, na pandemia teve uma explosão de construtores, não só em condomínio, em bairros também, loteamentos aqui na região, e que não foram para frente porque eram oportunidades imperdíveis ao bolso, mas não concretas. Então, assim... E já que você falou em concreto, teve também o problema de preço de insumos ali, de obra. Então, que pois foi bem, algo que sim, além de ter pegou muita gente despreparada. a expertise do mercado imobiliário, Aí quem também, ficou de calça riada, faz como? Continua com a calça riada? eu acho que assim, cada caso é caso. Tem que se avaliar como foi o combinado ou o contrato, o meio jurídico primeiro, como foi o acordo para ser discutido uma rescisão ou um remanejamento. Mas assim, o que eu posso garantir, como teve essa explosão de casas na pandemia, teve muitas pessoas que acharam que compraram um valor, uma casa por X, no final estava saindo por 3X. Ou a construtora não conseguiu honrar e deu prejuízo às pessoas. Então, o primeiro passo, eu acredito, é avaliar cada caso para saber em que fase está a obra, como que foi o contrato, porque tem uma modalidade na Caixa Econômica, principalmente, pessoal, que é a aquisição e construção. Isso que alavancou muito o negócio. Aquisição e construção, o que é isso, para quem não sabe? Você consegue comprar o seu terreno e a construção da sua casa antes dela ficar pronta e já financia todo e paga parcelado e paga por medição. Ou seja, melhor explicando, você comprou uma casa, vamos lá, de 500 mil. Uma casa, estou dando um exemplo, um projeto Que era a média, 500, 600 mil. Não era mais um pouco. Pouquinho, mas tem algumas construtoras que estavam se vendendo a 500, ou seja, está errado. Isso não ia acontecer. Sim. Não tem lógica. Tinha casa... Terreno e casa. Tinha casa sendo ofertada, exemplo, no Royal Boulevard Atenas, por 500 e poucos mil.
economicamente era viável, com terreno, com casa, mas tinha sendo ofertado. Então, esse que era um pouco, você tinha que ter um pouco já de uma posição assim, mais experiente no mercado para saber se isso funcionava. Mas o que é aquisição e construção? Você escolhia um lote num condomínio ou em bairro, que seria o valor, vou dar um exemplo, vamos falar uma referência de condomínio fechado. Vamos dar um exemplo do Royal Boulevard, um lote de R$300 mil. E você fazia uma casa lá de 250, 300 metros quadrados, suponhamos que era 700 mil a casa. Então, 300 com 700, tinha aquele valor de 1 milhão, você, de acordo com a sua renda, lógico que a Caixa ia avaliar, você já tinha um crédito para avaliar. Você tinha que ter 20% só de sinal, mas a Caixa pagava à vista já o dono do terreno. E você tinha que contratar uma construtora para ela construir aquele projeto seu. E você fez o contrato de 1 milhão, né, com o terreno, 300 mil e 700 de obra, certo. E você, pausadamente, junto com a medição, com o engenheiro da Caixa e o construtor, ia remunerando, repassando. Ou seja, você fazia a fundação. Exemplo que a fundação é 50 mil. Estou dando só uma estimativa. Você fazia o comando, o construtor, avisava o engenheiro ia lá. Isso é um método muito legal e muito positivo para a construção. 50 mil, você financiou 1 milhão, mas a Caixa ainda não te liberou. Aí a primeira fase, se ela pagou o terreno, ela vai te dar a parcela sobre o terreno. Suponhamos que o terreno é 300, Sim. Então a parcela que você paga mensalmente é sobre o terreno. Aí na primeira medição, que é a fundação, foi 50 mil. Aí ela te pagou mais 50. Então ficou 300 do primeiro aporte, 50. Então você vai pagar mensalmente aquele aporte de 350 mil, não de 1 milhão. Então aquela parcela que seria de 1 milhão a casa pronta com a chave, você teoricamente só vai pagar ela quando te entregar as chaves. Então isso foi uma explosão de negócio. Por isso que foi um sucesso. Casas de ruas, em bairros planejados, como Cidade Jardim e os condomínios fechados. Isso foi um problema também? Não. Foi um problema também, que teve uma falsa expectativa que se tornou mais fácil. Porque, deu para pagar a primeira parcela. Mas teve um boom muito grande no Royal Boulevard especificamente, já que citou o nome do condomínio, teve um boom lá de ofertas, de negociações de casas de 500, 600 mil, e que não aconteceu. Que não aconteceu. Isso queima o condomínio? Eu acho que o condomínio não. Eu acho que queima assim. Queima. A Primeiramente, o mercado, porque o mercado acaba sendo prejudicado, porque em qualquer ramo se tem, como estava o outro amigo falando de sanduíche, se tem alguém que talvez trabalhe errado e você acaba poluindo o mercado, no modo geral, que você começa a ficar com 2 pés assim, muito duvidoso. Então, acho que prejudicou muito o mercado. Então, a gente prejudicou e ajudou, né? Que você começa também a saber com quem que você está lidando, sabendo que, como diz, a tradição, a credibilidade. O próprio mercado vai podar esse cara. Agora, respondendo a sua pergunta, o condomínio não, porque o condomínio, na verdade, não tem culpa. Se alguém ofertou algum lote naquele valor e aquilo não, ou uma casa e aquilo não for concretizado, o condomínio ali faz parte do negócio, entendeu? Ele não realmente ele não tem diretamente. Eu acho que a construtora é a maior prejudicada e a maior, assim, prejudicada não, é a maior responsável. Nesse caso, assim, como a Edivar citou nesses casos aí, né, é uma situação realmente, a gente vê, como você falou, prejudica o mercado realmente e traumatiza até o comprador do imóvel de fazer outro negócio desse, assim, por mais que às vezes a culpa seja de um terceiro, enfim, às vezes de uma má administração ou uma precificação errada, como aconteceu que você falou, né, mas isso tem saída jurídica, isso quando consegue também, né, é bem complexa a situação. Na verdade, tem saída jurídica, mas que vai gerar prejuízo. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas tem a hora, assim, eu atendi várias pessoas que tiveram esse problema no escritório. Algumas vieram para o programa me tentar ajudar e eu, de alguma forma, eu ajudei. Mas eu, diretamente, eu não quis me envolver porque foi um negócio lá atrás, então demanda outras coisas. Mas, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, é mais fácil você dar um passo para trás para depois você dar para frente. Então, o prejuízo não tem como. Se isso aconteceu, a empresa não está mais aí, quebrou, alguma coisa aconteceu, mas eu acho que o seu sonho, que é da casa, você tem que tomar, mesmo sendo, assim, tendo uma garantia da Caixa, porque a Caixa também estava dentro do processo. Sim. Mas teve algumas, tipo assim, a Caixa talvez aportou dinheiro demais naquela medição e a obra está de minha mão. Então, essas pegadas que você tem que ver. E outra, procurar uma outra construtora e tentar fazer um remanejamento, um novo contrato com a Caixa, ou se for recurso próprio, para realizar. Isso está acontecendo. Entendi. Então, assim, no próprio Royal Boulevard, como você falou, tinha umas 30 casas que foram, você vê,
Hoje lá tem por volta de 140, 150 casas prontas, que condomínio novo, mas de grande sucesso, tá? 30 casas são quase 30 milhões de reais em Campos, né? Mais ou menos aí, aproximado. Mas 30 foi nessa negociação que a gente soube, mais Então, ou menos, que foram entregues. Não, só lá por volta de 30 casas que não foram terminadas, que lesaram os clientes. Não Então, foram concluídos. Exatamente, são 30 concluídos. milhões de reais que Hoje lá ficaram tem 160 obras. de prejuízo 30 no foram mercado. dessas que não foram Doideira. terminadas. É uma notícia muito ruim. muito Não, triste. é um mercado, mas assim, esse mercado, essa notícia está um pouquinho para trás agora. Sim. Porque isso já aconteceu tem um ano, acredito, Aham. e... como Não, eu mas tem falei, gente sofrendo até hoje. Não, vai sofrer ainda por um bom tempo, porque é um prejuízo muito grande. O mercado imobiliário é um mercado que envolve muito dinheiro. Então, independente para que classe social a pessoa seja, é um valor agregado muito grande. Para a Então, vida dela. Então, e é um propósito de vida. É. Como você Então, está comprando é. uma coisa que é um projeto de vida. aí eu vou no empreendedor. O cara bolou um negócio, falei, poxa, pensei num loteamento aqui, um vale alemão, não vou botar o nome certo do vale, não. Aqui, vamos construir aqui numa estrada, aqui no caminho, que tem um rio muito bonito. Aí levo para você, aí você olha assim, você fala assim, uma forada, você fala, na verdade, pro cara, fala assim, olha, isso aí eu nem quero nem vender, porque isso não vai dar certo. É sincero, você olha assim, ou a sua gana da corretagem fala assim, não, vamos tentar vender, vamos tentar botar... Ou você já olha com todos os olhares de positivos e negativos para o negócio. Ô, Júnior, essa Tá. pergunta é muito importante também. É. Eu tenho um ditado lá no escritório que eu gosto de falar. Eu prefiro ficar vermelho na hora que amarelo pro resto da vida. Exatamente, é bem melhor. Então, assim, eu tenho a obrigação de falar, porque eu não sou só a pessoa que comercializa e constrói. Acredito que eu tenho uma importância no mercado, pela minha experiência há muito tempo. Então, eu preciso te dar esse feedback para a pessoa que está lançando. Como eu tenho lá vários consultores de fora que quer que eu dou um feedback, a gente está até desenvolvendo um estudo para uma empresa de fora, justamente sobre isso, para não ter, como se diz, esses micos do mercado imobiliário, que tem alguns aí que a gente precisa citar nome, que o produto foi lançado no lugar errado ou no tempo errado. A gente costuma dizer que o timing também é muito importante. Isso eu estou falando isso. Esse time é muito importante. O time é Por isso que eu tô importante falando. e o Mas local. você está de cara a cara com o cliente final. Então você às vezes sabe muito mais disso aí. Sabe. Por isso que eu acho que vocês são um termômetro muito interessante de te falar para o cara, ó, não é o momento, não é o produto agora que está nesse. Porque às vezes o cara viaja, o cara pode até insistir. Não, Magno, mas eu vou insistir que eu acho que eu vou ter um público Eu legal já aqui. deixei de vender vários empreendimentos por não acreditar. Posso te garantir E levou na cara depois do empreendimento, vendeu quase bem. todos eles, não vou falar 100%, mas todos eu tive grandes acertos e graças a Deus, fui muito abençoado de não participar, porque a gente percebe muitos empreendimentos de alguns erros já na execução do projeto, na legalização, no local, no timing. Então a gente tem a obrigação de passar isso para o empreendedor. Quando um construtor, uma empresa vem de fora, ela precisa escutar o mercado, porque cada mercado, eu acredito que o mercado de Campos ele tem uma particularidade muito grande, é do mercado daqui, que talvez lá em Campinas é diferente, que talvez lá em Balneário Camboriú é diferente. Então nada mais importante de você saber dos profissionais da região. Então eu já tive vários debates e vários que não era o time e que não era o produto para aquele local, como você falou, perto do Rio e A tal. gente pode fazer um paralelo com, por exemplo, a sua própria empresa. Por que a FEMAC tem tantos anos de mercado e continua um sucesso? Porque tem a curadoria do Edivar, porque tem o olhar dele e o feeling. O know-how. O know-how. E o imobiliário é a mesma coisa. Tudo que Mago leva para dentro da empresa dele, ele faz a curadoria, ele observa, tem o know-how, tem o feeling construído durante todos esses anos. E isso traz mais credibilidade para a própria empresa dele. Essa curadoria que a gente tem falado ultimamente. E até para orientar realmente até o empreendedor que vai estar criando o empreendimento que vai ser colocado à venda e também quando você vender para o seu cliente, você também apostar naquele produto que você está vendendo. Sim. Você tem muito camelô, ou seja, o ilegal dentro do seu mercado, por exemplo, assim, você vai lá, faz todo um trabalho. Zangão. É o zangão? Cada um tem um nome, por isso que eu queria saber qual o nome que ela dá. No mercado Você faz todo um imobiliário, trabalho, você divulga o imóvel, prospecta, badala, faz tudo. Aí tem um carazinho que ele é caseiro e ele mesmo vai lá e vende. Não, mas foi eu que fiz a venda. Tem um porteiro que se diz que é corretor, tem um Exato. síndico que se diz que é corretor. É. Acontece isso. Eu acho que essas contrapartidas, esses... Como que funciona essa ética? Então, isso acontece em todo Todo mercado, né? E o nosso, principalmente, a gente tem
o CRECE, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que todos os corretores têm que ser credenciados a esse órgão e é atuante com fiscalização, não como deveria ser, porque tem muito ainda profissionais ilegais no mercado. Lá na empresa, não. Eu posso te garantir que lá na empresa, todos que trabalham comigo têm o curso de TPI, são credenciados ao CRECE. Mas, assim, a gente costuma sempre, na hora que vê, fulano está vendo lá com o porteiro que indicou, com um síndico que é colega do outro, ou um corretor que é aventureiro, assim, que a gente sabe no mercado que teve alguns problemas aí no mercado. Isso é muito importante. É uma pergunta também muito séria. Alguns meses atrás aí, teve corretores que não eram credenciados ao CRECE e que deram prejuízo muito grande aos clientes. Nossa. Entendeu? Então, acho que essa busca de saber com quem que você está comprando, primeiro, você fazer a escolha certa, né? Volto a dizer, Edivar, volto a dizer a vocês. Abiarto, todos eles têm negócio, mexem com negócio. Então, porque assim, você está de frente para um especialista ou está de frente para um profissional da área que seja júnior do mercado imobiliário, você lá do seu comércio, ele lá da Recopel também. Você ter um especialista e saber o que está falando é diferente. E isso depois no final vai te direcionar e te diminuir muito. Economiza tempo e dinheiro. Né? Edivar falou um pouco sobre a questão dos empresários, né? E a gente, CDL jovem, né? A gente vê muito esse fomento do pequeno começar, né? Começar a fazer abrir o negócio dele, né? Começar do zero, ou pegar uma segunda geração também que acontece, né? O cara já tem um negócio, como é o nosso caso, inclusive aqui, né? Meu de Edivar de Arto. Sim. O mercado hoje imobiliário, né? A gente passou por essas situações boas e ruins, né? Que é normal de qualquer mercado. E como é que você vê a questão de quem está tomando a frente para poder empreender, né? Você falou desse boom de loteamento e casas que a gente vê na cidade, realmente isso é muito bacana. Mas você vê um surgimento também de uma nova geração, né, de novos empresários ou de alguém que começou a investir na área. Como é que funciona na parte de quem propõe ali a investir, colocar o dele na reta ali de crescer? Como é que está esse mercado hoje na sua visão? Então, outra ótima pergunta que vai ser muito importante para o mercado. Assim, tem várias novas gerações do mercado, exemplo, principalmente de construtores, aí atuante agora no mercado. Vai ter agora, acredito que ainda no primeiro semestre, se Deus quiser, vamos ter uma volta de um empreendimento que a gente fala um vertical, num Parque Tamandaré, um apartamento, que é de construtoras tradicionais aqui, e são também de novas gerações, que vocês talvez conheçam a Melo Teixeira, que é representado por Thiago, Tomás, mas tem a Bud Wagner, que tem os meninos também que... Faz um trabalho bom no Rio também, eles, a Bud Wagner. Então, quer dizer, são novos que estão no mercado aí, não são aqueles construtores talvez da primeira leva lá, tradição lá atrás, mas são construtores que já tem um exemplo de sucesso aí na região, então tá para sair um empreendimento aí. Então, assim, de empreendimento vertical, o que está programado para esse ano, pelo menos no primeiro semestre, aqui está ainda no mercado, é só com esses novos E o que você tem para dizer, às vezes, para a pessoa que quer investir nesse segmento, o cara que quer construir, fazer uma operação nova, um prédio, uma casa, o que você tem de dica para dar para essa pessoa que quer iniciar nesse ramo? Como construtor? Como construtor? Isso. Primeiramente, eu acho que ele tem que entender muito do mercado, a questão do custo e a questão do que ele vai vender e aonde ele vai vender. Trabalhar sempre como profissional, né? Contratar profissional sempre, né? Profissional. É assim, se ele quer trabalhar com alto padrão, ele tem que entender o que esse alto padrão precisa e o que necessita e quais são as variáveis. Se ele vai trabalhar com popular, então ele precisa entender do popular, o que vai entender. Exemplo, hoje nós temos aqui atuante no popular duas empresas muito boas. São níveis nacionais, que é a MRV e a Realiza. Sim. Estão com grandes empreendimentos aí e tem esse nicho de mercado. Então elas atuam muito bem nesse mercado porque tem esse público, já tem o know-how, tem o know-how, tem apoio do financiamento, porque para esse produto precisa muito do financiamento, que é a Casa Verde Amarela, né? Verde Amarela, a antiga Minha Casa Minha Vida. E já o alto padrão, médio padrão, são outros requisitos. Então, uma dica muito importante é, primeiro, você saber qual o chapéu que você quer botar na cabeça. Não tem como você querer vender popular e do mesmo jeito você vender alto padrão. Acho que a linguagem é diferente. Sim. Todo mercado é positivo de sucesso, mas, assim, Juno está lá. Juno é um exemplo disso. E até um exemplo que eu queria citar que Magno faz muito bem,
tudo que ele vai construir, tudo que ele vai fazer, ele contrata o profissional. De arquitetura, de engenharia, ele sempre contratou. Sim. Magno não faz isso. Ele pode brigar preço, lógico, ele é empresário, tem que discutir, Sim. tem que coisa, mas ele contrata o profissional de arquitetura, para fazer portaria, para fazer o acabamento, para tudo. Magno sempre prezou por isso. Sim, Isso é muito importante, você ter sempre um profissional. Olha quantos anos que ele tem. Ele já tem uma experiência tão grande que ele pode, de repente, passar, achar que ele sabe fazer até melhor do que o projetista. Mas ele não. Ele contrata um projetista para cada projeto que você tem, para cada prédio que você vai lançar. O prédio, assim... Ou construção, sempre você está em... O prédio, eu participo muito nos prédios, na parte de comercialização. Tem uma parceria muito grande com a consultoria SCE, sou responsável para fazer o planejamento e ajudo muito no lançamento. Estamos com alguns, agora eu como incorporador também junto, com parceiro da SCE, com 2 grandes projetos, um em Itaperuna, que são casas, nós vamos lançar 104 casas lá em Itaperuna. Padrão médio. Padrão médio popular. Em Itaperuna nós vamos lançar, é um produto, por isso que eu falo, é um produto específico para a região, que a gente identificou que tinha uma procura, uma demanda na região. Então a gente comprou uma área, a gente teve uma área boa lá e a gente vai lançar uma oportunidade que a gente achou. Isso é uma parceria com a SCE, nós vamos fazer 104 casas. Aí você vai trabalhar daqui ou vai ter um polo seu vendendo lá? Como é que você vai trabalhar? Não, já fizemos algumas reuniões com a equipe de venda, aquilo que eu falei anteriormente. Mesmo eu sou de Itaperuna, vim para Campos. Você é de lá? Sou de lá. Ah, tá. Vim para Campos aqui em Bacana. 89. Ou seja, vim criança, né? Praticamente um bebê, né? Mas assim... Mas não falar a idade, né? Vocês são novos. Roda e volta nesse assunto. Não vou perguntar a idade, não. Outra pergunta. Mas sou de lá, sou de Itaperuna, minha família toda de lá. Acho que Bedim é tradição em Itaperuna. Todo Bedim é uma família só. Então, eu sou de Itaperuna. Então, eu já tenho uma raiz lá. Sim. Já frequento lá sempre, 4, 5 vezes ao ano. Já ia por causa de Natal, com família, essas coisas. Mas o mercado de Itaperuna está muito bom também. Eu estive lá essa semana, Mas vamos lá. comércio muito pujante. Bom, voltando aqui, para vender antigamente, 2 coisas. Imobiliária tinha páginas e páginas de jornal, que hoje em dia não faz mais nada disso. Anunciava na página de jornal o que tinha para vender, de imóveis, foto e tal, televisão. Mas hoje em dia vocês botam a cara no sol no Instagram, não é isso? Você diariamente bota a cara no sol, está ali anunciando, mostrando a casa. Vende. Edivar sempre com as perguntas pontuais, né? Ele é campeão. Edivar, eu sou da época que o que vendia era classificado no Folha da Manhã diário. Eu lembro disso aí, trabalhei lá. Assim, o que acontece? A gente era uma briga junto, e eu tinha, graças a Deus, eu tive grandes amigos, tanto no Folha da Manhã e no Diário, que a gente brigava pela página do jornal, a primeira página, a segunda página, aí pagava, porque classificado de jornal era o que dava resultado diretamente no mercado imobiliário. A gente não tinha... A busca do imóvel era pelo classificado, né? Era somente, não tinha OLX. Só para dar um detalhezinho, mas quando o Globo era o jornal todo, vinha para Campos, aí eles tiraram o classificado. Todo mundo queria parar com a assinatura do Globo, porque não tinha o classificado. Porque todo mundo queria ver, era a parte do classificado. Não, além de ser... O cara não quer falar de idade, mas já fala que o Globo desligou o classificado. Eu não lembro disso, né? Isso em 54, né? Você era vivo? Não, Ele foi recente. Ele não se entrega. Mas é devagar. Aí hoje você bota a cara no sol. Então, Ivar, o que vendia era classificado. Então, era uma briga, página, meia página, colorida, um colorido. Então, Cristiano sabe muito bem disso. A gente enjoava muito ele, que tinha uma briga muito grande das imobiliárias, teoricamente, que tinha um share, uma participação maior no mercado. Uma delas era a Prêmio, tenho orgulho de falar isso, que sempre tive uma participação boa. Grande. Então, e hoje o mercado virou. Assim, e eu até, foi uma entrevista que eu dei para a revista Fiverr, que foi bem interessante, que foi um do tema, foi isso, que o mercado virou, que o mercado hoje é digital. Você vê, tem grandes corretores, níveis nacionais que... Ricardo Broker, né? Aquele que fenômeno. Que Ricardo É youtuber hoje, né? Não, que virou artista, tem outro que é contratado do Santander. Então, assim, o mercado, assim, principalmente no Instagram, YouTube, TikTok, tá muito voltado para o mercado imobiliário também. Bacana. Então, eu, particularmente, tive que engajar nesse mercado. Através, está aqui com a gente, o Maurício. Maurício foi um que me incentivou. Profissionalizou, fez profissionalmente. E profissionalmente, porque a gente, assim, tem sempre, todo mundo tem uma dificuldade e a gente fala assim, mas será que vai se expor? Não vai? A gente que ainda tem uma lida de gestão mais tradicional, né?
Então, lá atrás, quando começou isso, então, o Mauricinho foi muito importante quando eu contratei ele. Na verdade, ele foi uma consultoria sobre ele ter uma empresa de marketing digital. E eu pedi a ele para fazer assim, a prêmio. E foi muito engraçado. Eu queria falar desse momento, porque pediu lá uma semana para ele fazer uma pesquisa, para ele fazer um estudo. Passou uma semana e alguns dias, não foi muito pontual não. Passou uns 2 dias, ele marcou a agenda comigo lá e falou, Magno, beleza, dá super certo, mas a gente não vai fazer para prêmio. Aí eu não entendi, né? A gente vai fazer com você. Eu não, a gente precisa, o seu nome que é que vende, o seu nome é que é, a gente precisa mostrar a autoridade que você tem no mercado, o tempo que você tem de mercado, essa credibilidade, a gente precisa expor a sua imagem, que vai no rebote à empresa. Sim. Como eu vi a entrevista antes, porque todo mundo gosta de ver pessoas, de saber de pessoas, quem está por trás daquela empresa. Então, foi a necessidade de eu ter que aparecer na frente da Prêmio diretamente, de vídeo e tal. E em uma das palestras que eu presenciei, até foi da My Broke, lá em Goiânia, teve uma frase muito importante lá atrás, que foi assim, ó, quem tem medo do ridículo não conhece o extraordinário. Olhei para aquilo e falei, é isso aí, tem que meter a cara mesmo. Daí para frente eu comecei a fazer o vídeo sem medo do ridículo. Bacana. E está alcançando o extraordinário, né? Se Deus quiser, em busca dele. E eu acredito que isso incentivou grandes corretores também. Hoje, você vê, vários corretores têm isso como filosofia. Estou falando da região, não Sim. mas assim, eu como fui incentivado por outros corretores que eu ainda aprendo. Referência, né? Aprendo e cada dia a gente fica olhando. Eu costumo ver os vídeos que eu posto e que vejo tipo umas 15 vezes. Aí eu chego lá em casa... Você consegue ver o vídeo que você faz? 10 vezes. Eu nem olho. Se eu gravar, eu jogo longe. Eu não posso nem ver. Eu tenho o costume de, depois de postar, e de ver antes umas 10 vezes. É o famoso, assim, eu sou muito criterioso. Eu quero Se eu ver, eu não deixo nem postar. Mas eu fico tentando sempre melhorar um pouco. Eu acho que isso é uma qualidade e um defeito. Porque acabo ficando... Eu acho que de 22 podcasts, eu assisti um inteiro, foi muito. Pode ter certeza que eu vou olhar esse podcast. Pode ter certeza que eu vou olhar esse podcast aqui umas 10 vezes para tentar no próximo ser melhor. Pelo menos é uma maneira de eu tentar me qualificar. Está sendo excelente, foi excelente, passou experiência para a gente ótimo. Mas quero perguntar mais uma coisinha. Só fazer uma pergunta aqui. Aproveita que o homem está aqui. A gente vê, né, você citou alguns exemplos de empresas de fora chegando, né, para poder abrir... fazer empreendimentos em outras cidades, como você citou a MRV, a Realiza, teve a Cirela, que você citou também. Aí, nos condomínios teve a Dama, né, que teve esse modelo aí, acho que é de fora, se não me engano, né? Dama, Teixeira Rose. E o que você acha em relação a isso? Assim, porque acabei de ver aqui agora a ação da Alphaville, né, que está na Bolsa, né, caiu 22% hoje. Né? Então, assim, é um mercado, quando você se expõe muito em muitas cidades, você corre risco também, normal, qualquer negócio é assim. Mas como é que você vê essa entrada dessas grandes empresas, como já vem acontecendo em Campos aqui, e a perspectiva disso também daqui para frente? Se você acha que vai ter o empreendedorismo na área de construção, vai ser mais local, vai vir mais empresas de fora para construir, como é que vai ser isso na região? Eu acho que vai continuar ainda vindo muito empresas de fora vindo para cá, que ainda estão vindo. Como eu te falei, estou fazendo 2 estudos para empresas de fora, de viabilidade, para investir aqui. Uma de vertical e outra de horizontal, que me contrataram para me prestar uma consultoria de fazer uma gestão do planejamento do empreendimento. Então, assim, o mercado de campos e região, através do Porto do Açu e através da posição geográfica, é muito bom. Então, assim, a gente precisa de talvez poucos detalhes para isso aqui ser uma referência mesmo. Assim, porque a gente tem muitos fatores positivos. A nossa posição geográfica, como eu falei, o Porto do Açu, eu acho, é um vetor de crescimento que só tem a crescer. Então, eu acredito muito, como eu falei anteriormente também, naquela região ali de São João da Barra, de Gruçaí, da estrada aqui, tá, a ponte ali, né? Acredito. Então, o próprio Farol também. Então, tem empresas de fora, mas o mercado também está aberto muito para os profissionais e para os empresários locais. Como você visualiza esse mercado imobiliário? Você acha que daqui a uns 3 ou 4 anos vai mudar a maneira de negociação? Muda tudo? Ou seja, da forma que hoje você tem esse contato com o cliente, que você hoje bota a cara no sol e faz uma exposição no Instagram, mas você acha que daqui para frente vai ser tudo direto no celular? O Airbnb, né, chegou, Quinto andar. O que você consegue imaginar? Como que vai ser essa mudança? Como todo mercado está
uma evolução, está um dinamismo muito grande. Assim, hoje, lá no escritório... Vamos dizer, você sonhando, na utopia que você já imaginou, pode chegar até onde? Então, hoje lá no escritório, eu te dou uma referência, a gente já está assim, tendo uma demanda, tipo, de 50 antes era de contratos digitais. Hoje a gente já está fazendo contrato digital, hoje tipo 50-50. Antigamente era tudo presencial, a gente está falando de escritura. Ontem eu tive uma reunião com o tabelião e a tabelião lá do 10º ofício, com uma consultora, justamente para implantar, já estou implantando a escritura digital, que o registro tem que ser digital também. A assinatura é tudo digital, né? E contrato de compra e venda. E você precisa do seu certificado digital, CPF, A1, procura aqui o CDL, que a gente emite certificado digital também. Nosso garoto eu com a Prêmio, com certeza, já vem para cá. A gente tem negócio aqui também. A gente usa muito a CDL na consulta de Serasa e SPC, lá, que como a gente tem um setor da Prêmio de administração de aluguel, a gente tem toda a parte, então a gente faz a parte de pesquisa, CDL, Serasa. Diogo, você está me ouvindo, né? Tá. Vamos botar um representante nosso, vamos juntar com a Prêmio, para a gente falar sobre SPC e sobre certificado digital também, porque ele tem demanda, tem gente querendo certificado digital e a gente é fornecedor. Muita demanda, isso. Volto a dizer, sobre o contrato digital também, eu acho que é um nicho também, não sei se a CDL já pensou, esse contrato digital, que tem algumas plataformas que eu estou fazendo. Hoje a demanda minha lá é tipo 50-50. Antigamente tinha que fazer a reunião para todo mundo assinar. Hoje em dia fizemos um grande negócio e tinha gente Rio Grande do Sul, outro na Bahia, outro em Nova York. Um dos sócios estava em Nova York. Todo mundo assinou, depois foi cópia todo mundo com valor jurídico. Sim. Seja, o nosso contrato lá da esquina lá, da recópia da farmácia lá, foi digital. O primeiro contrato digital que meu pai assinou foi... Que credibilidade. Então, quer dizer, hoje, com força jurídica. Volto a dizer, quando o próprio contrato desse, que eu já estou dando spoiler, não sei se podia, mas já falei, da avenida da pista dupla por trás, ele foi assinado digitalmente, porque tinha empresário fora do país, em outro estado, outro aqui. Legal. Dinamismo, acelera. Público, eu aqui. Acelera muito bom. Então, assim, é um facilitador. Então, tem terreno vendendo ali nessa área? Aí a oportunidade. Tem área vendendo. Investidor mora na frente. Volto a dizer, gente, aquela região de condomínio ali vai valorizar ainda mais. Bacana. Já é muito boa. Bacana. Mas, Júnior, concluindo a sua resposta, além da conclusão, que é o contrato ou a escritura ser digital, que é uma evolução, o atendimento também está muito digital. Tá, né? Tá. O próprio Instagram fez isso, né? Instagram e as redes sociais, né? Que a gente deu uma simplificada. Deu uma simplificada. A gente fazer o vídeo, a pessoa olhar e perguntar. Exemplo, a gente alugou uma casa, um condomínio para um gerente do Porto Argentino, diretor, através de um vídeo Instagram que ele viu, pediu para fazer imagem, voltou lá fazer. Nem foi presencialmente. Nem presencial. Ele viu a casa, assinou o contrato digital. Quer dizer, então... Foi 100% da negociação. 100% digital. Acredito quando ele vai chegar a ver a casa ainda. Mérito seu de estar abrindo o seu negócio de forma 100% digital, né? Que às vezes a gente pode ficar meio retraído. Não, você entrou e ofereceu e fechou o negócio. Parabéns. A gente tem que atuar conforme o mercado. O mercado está muito digital. Comércio em geral. E a prestação de serviço, principalmente do mercado imobiliário também. Então, agora, tem algumas maneiras que o mercado imobiliário não consegue deixar de existir. Eu acho que e isso que o Magno faz, eu acho muito positivo. Ele bota a cara no sol. E a pessoa sabe que a Magno Bedin é o nome da imobiliária. Você tem um contato com ele? Meu nome é Prêmio. Seu nome Prêmio é Bedin. Não, Prêmio Bedin. Eu represento. Prêmio Bedin. Mas você sabe que o Magno Bedin é o dono da Prêmio Bedin. Então você tem contato, sabe quem é ele, né? E essa credibilidade é muito boa. Isso eu acho que você faz o caminho certíssimo. Acho que você fez essa coisa de ter vergonha de fazer. Você tem noção do digital, a importância, a mudança do paradigma. Eu estava no escritório hoje, eu vi chegar um pedido da nossa loja virtual, nosso site, né, de um comerciante de Campos, da Planície Óleo, não, é da Box 28, que fez um pedido para abastecer suprimentos lá para a loja dele pelo site. Então ele podia ter ligado, podia ter ido na loja física, ele foi no site, comprou. Mais prático. E ele está literalmente a 200 metros. 200 metros da loja, exatamente. Então, assim, é o mercado digital. Pode ver que a compradora é nova, jovem, não, foi o dono. Foi o dono. Tem também, eu queria passar assim, pegando esse gancho digital, foi terça-feira, quarta-feira, mas para ser mais preciso, nós fizemos uma live, assim, foi muito interessante desse digital, com um condomínio lá de Orlando, Estados Unidos, não sei se vocês viram. Eu vi, assisti. Então, qual foi o tema?
diferencial dos condomínios lá dos Estados Unidos, principalmente de Orlando, Legal. com o daqui. E eu tenho um Vou até parceiro seguir você lá, não sigo eu não. tenho um parceiro de negócio lá, pra você ter ideia, assim, como eu falei anteriormente, o meu lado empreendedorismo, eu tento, no meu lazer, é prazeroso. Porque eu tento explorar o meu lazer, eu conheci ele numa visita que eu fui para Disney. Eu ia te perguntar se rendeu o comentário, porque é até legal, eu gosto desses comparativos, para não ficar também só um conteúdo vende. Você quis mostrar como que é um condomínio lá, para mostrar quando aqui tem um comparativo, que eu acho que isso é legal, isso é uma venda indireta, você alimenta a pessoa com informações. Não, eu acho isso muito legal. Tipo assim, porque a gente acha que o mercado de Orlando é muito longe, muito diferente, como outro país, outra cultura. Aqui, né? Isso aí. Mas muitas pessoas de Campos já estão morando lá também, né? Muitos, inclusive, assim, essa ideia dessa conexão aí, Campos, Brasil, Estados Unidos e Orlando, foi, pra você ter ideia, foi numa viagem que eu fui levar minhas crianças para Disney, eu já tinha uma parceria, mas não tinha nenhum negócio concretizado com eles lá, com a empresa de lá, mas eu aproveitei quando lá, eu falei, do meu lazer, mas eu faço com prazer. Eu separei um tempo meus 15 dias que eu aproveitou, fiquei na Disney, 3 dias para ficar também fazendo esse treinamento lá, junto com ele, esse network, que foi de grande valia e que resultou e resulta em resultados hoje. Eu faço isso muito Fez demais. Negócio, estou fazendo negócio agora, em janeiro, fevereiro, ele atendeu um cliente amigo campista, lá, que estava lá em Orlando, me ligou, Magno, já direcionou, ou seja, ele teve um atendimento personalizado com um profissional. Lembra que eu te falei que o profissional da área é o que vai... Porque eu sou especialista no mercado daqui, posso pelo menos me caracterizar como especialista, mas não sou eu que estou falando, mas acredito que é o mercado que diz isso. Por aqui, mas não de Orlando, concorda? Mas o que eu fiz? Eu me juntei com um profissional que eu admiro lá. A comissão vem em dólar, né? Pela credibilidade. E a comissão vem em dólar. Né? Então, eu fiz essa ponte com ele, essa conexão. Ou seja, né? O cliente foi atendido lá, ficou encantado com o produto e com o atendimento, que é um atendimento exclusivo. Você saber que tem uma pessoa lá para te receber, e você brasileiro. Tem credibilidade, né? Porque se esse cara de lá é parceiro do Magno, que tem uma credibilidade aqui na cidade, então o teu cliente pode confiar. Porque é uma transferência de credibilidade. Por isso que eu estou falando, porque eu não ia, assim, antes eu fiz uma pesquisa para ter essa indicação para ele lá. Então, assim, ou seja, o campista, ele participou aqui, né, isso é muito bacana, um empreendedor campista como você participou de um negócio internacional, né, isso na aí. prática, né. E o interessante foi o diferenciais, o termo dos condomínios de Orlando, tá, com daqui. Aí eu dei como exemplo o Royal Boulevard, que é o condomínio que tem no nome resort, por ter a área de lazer, um condomínio clube, né, que tem os fins de semana, restaurante, você pode comer uma picanha, um peixe, tomar uma cerveja. Funciona? Funciona e muito bom, por sinal. Está convidado um dia, vocês podem convidar para você ele fazer. terreno lá, então tá bom, eu vou como seu convidado. E ele mostrou, nós mostramos o comparativo, ele estava ao vivo lá, e o diferencial, só queria estender mais um pouco, é o seguinte, na live ele estava estendendo assim, como que a cultura é diferente. O condomínio lá tem um viés diferente, lá tem um viés comercial, porque o condomínio lá, você compra, e você, tipo aquela ideia de hoteleiro, você compra, você quer ficar, você pode morar lá, mas brasileiro que tem seu trabalho aqui, você quer só passar férias, alguma lá, vou ficar 30 dias no ano, 15 dias no ano, e fora isso, para não ficar um imóvel te dando prejuízo, te dando gasto, eles mesmos administram e te dão a rentabilidade. Um dos meus clientes que compraram, hoje não paga R$1 do bolso. A própria rentabilidade paga o financiamento, que o próprio Banco dos Estados Unidos, que já faz toda essa ponte lá, faz o financiamento lá. Você tem que ter só... Traz isso para cá. É isso aí. Traz essa modalidade logo para cá. Que é comercial. Traz essa modalidade logo para cá. E aqui o viés do condomínio é só residencial. Lá é residencial, mas tem essa questão de... O seu polo turístico. Né? Porque Orlando é a maior polo turístico. Gente, foi muito bom. Aprenderam bastante? Bacana demais. Ralf está até animado de querer comprar um terreno em Hampton, agora já que a Magno está atuando lá nos Estados Unidos e tal. Tem presente, Ralf? Opa! Aí, enquanto o Ralf está pegando aqui o presente do nosso patrocinador, Sicredi, tá aqui embaixo todos os arrobas da gente, de Magno, da Premium, né? Tá aqui para vocês. Envia essa conversa aqui, esse papo, para o seu primo que se acha corretor, para ele entender que o trabalho bem feito tá aqui e a gente está falando sobre isso. Envia também constrói passo a passo. Exatamente. Isso aí. Envia no seu grupo da família aí de empreendedores. Tá aí, Magno. Aqui, Magno. Nossa, presentinho, Sicredi aí. Tá bom? Vale a pena conferir. Vale a pena conferir. É um botão que eu gosto de dizer que vale a pena conferir. Sicredi.
Tá bom, gente. Agora o nosso brinde aqui da caneca. Vamos embora. Pra gente ficar bêbado Obrigado, aqui Magno. agora. Gente, ó, Um abraço. Um abraço. Prazer e honra, tá? Um abraço. Deu 40 minutos?